Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar do impacto do Covid no mundo. Não é pouca coisa, mas também, né, para início de conversa, a gente ficar sabendo de alguma coisa, né, do que representou desde o início essa pandemia, né? Então nós temos o impacto do Covid no mundo. E vamos começar falando, né, da Covid-19, como ela golpeou um mundo que conquistou a essência de sua estrutura anos posteriores à Guerra Fria. Ou seja, após a Guerra Fria, começou a haver um ambiente muito pacífico no mundo, né? Estabilidade econômica, política, social e tudo mais. Com a redução das rivalidades das grandes potências, a expansão do comércio global e as nações começaram a se manter unidas pelos fortes laços de interdependência, ou seja, a globalização, tudo parecia estar em prosperidade. Né? Mas seria difícil trazer estabilidade a algo tão dinâmico e aberto, ou seja, uma economia muito aberta, um planeta que já estava todo ele interligado, então alguma coisa iria acontecer. Né? Consideremos nossa forma muito dinâmica de capitalismo global, que pode resultar em crescimento significativo, mas também em colapsos financeiros e crises econômicas. Ou seja, cresce muito, mas a qualquer momento pode acontecer uma crise severa. Né? Então, da metade de 1930 até o início da década de 1980, ou seja, esse período foi um período que foi regulada a economia. Então havia muito mais estabilidade e as crises eram isoladas. Né? Então lembrem que em 1929 aconteceu a Grande Depressão. Tá? E a partir do momento em que o Estado começa a regular a economia, houve estabilidade. Aí a partir de 1980 novamente se desregulou a economia e viemos nessa situação até agora. Quando os mercados financeiros eram mais regulados, crises financeiras sérias eram poucas e esparçadas entre si. Criamos um mundo que está sempre em velocidade máxima, né? E nós sabemos muito bem como é que é. Em outubro de 2019, apenas alguns meses antes de um novo coronavírus varrer o mundo, a Universidade Johns Hopkins lançou seu primeiro Índice Global de Segurança em Saúde, uma análise abrangente dos países que estavam mais bem preparados para lidar com uma epidemia ou pandemia. Os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar na classificação geral. Porém, os Estados Unidos falharam feio no início da pandemia. Muitos países da Alemanha, a Coreia do Sul e a Nova Zelândia saíram de seus lockdowns graças a sólidos sistemas de testagem e rastreamento. Os Estados Unidos não. Como nós bem sabemos, os Estados Unidos e o Brasil fracassaram muito no combate ao coronavírus. Por outro lado, os fracassos dos Estados Unidos eram confrontados com os sucessos da China. Apesar de ser o primeiro país a enfrentar o vírus, a China parecia controlar a doença com uma velocidade impressionante. Lembram aqueles 2 hospitais que foram feitos em poucas semanas? Em determinado momento, o governo decretou lockdown na maior parte da China. Encerrou quase todas as atividades econômicas, inclusive transporte, e colocou cerca de 750 milhões de pessoas em quarentena, pessoal. Você tem ideia que é isso? Agora que o mundo já vivenciou uma pandemia, ficou claro que as pessoas precisam ouvir os especialistas, mas não foi exatamente isso que aconteceu. O Trump, por exemplo, ele jamais ouvia os cientistas políticos, os sociólogos, os especialistas. Né? Ele ouvia só própria mente. Então já era receita para o desastre. E o seu amigo lá do Brexit, ou seja, aquele que tirou a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha da União Europeia, também era um cara que não consultava mais especialista. Ou seja, a gente está num momento em que está regredindo. Né? A ciência está passando por uma crise. Ninguém acredita mais na ciência, que é a coisa mais segura que nós temos nos dias de hoje, a coisa mais moderna e avançada.
Está certo que no leste asiático houve uma forte interferência da autoridade, em especial a autoridade científica, né? A resposta quase perfeita de Taiwan foi supervisionada por seu vice-presidente, um epidemiologista educado na Johns Hopkins, que antes conduziu a nação em meio à epidemia de SARS como ministro de saúde. É outro nível, né? Na Alemanha, com a ex-cientista Angela Merkel no leme, a abordagem foi particularmente sóbria e baseada em fatos. É outro tipo de preocupação. Mas por que Coreia do Sul, Taiwan e Singapura tiveram tanto sucesso? Porque seus esforços foram bem sucedidos. Aplicativos de rastreamento, testagem extensiva, relatórios honestos e a cooperação de um público bem informado, né? Também o povo é educado, né? O asiático e o oriental ele tem uma tendência a respeitar a autoridade. Então, quais seriam as ideias para sair dessa situação ou nunca mais sair dela? Precisamos de um plano global. O problema mundial que enfrentamos hoje só pode ser resolvido de maneira efetiva pela cooperação internacional. Vocês lembram que os países se fecharam, né? Cada um por si. E isso acabou agravando muito mais a pandemia. Para derrotar o vírus, precisamos compartilhar informações globalmente. Essa é a grande vantagem dos seres humanos sobre os vírus. A humanidade precisa fazer uma escolha: seguiríamos pela rota da desunião ou adotaríamos o caminho da solidariedade global? Se optamos pela desunião, isso não apenas prolongará a crise, como provavelmente resultará em catástrofes ainda piores no futuro. Se escolhermos a solidariedade global, será uma vitória não só contra o coronavírus, mas contra todas as crises e epidemias futuras que podem vir a se abater sobre a humanidade no século XXI. Muito obrigado, gente. Um grande abraço a todos e